Tu já parou para pensar se as redes sociais estão te ajudando ou te atrapalhando? Nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns elementos que vão te ajudar a ter uma perspectiva mais clara sobre elas. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Bom, as redes sociais, a gente vê muito conteúdo detonando elas, e eu pretendo sim trazer críticas aqui, mas não pretendo ir só para esse lado, porque é óbvio que elas também têm vantagens, né? Vídeo que a gente está conversando, digamos assim, dentro de uma rede social aqui, que é o YouTube. Então, eu quero começar, até para quebrar esse padrão de ser tão comum as pessoas trazerem só críticas, quero começar trazendo as vantagens. Então, presta atenção aqui e vamos lá. Primeiro, as redes sociais te ajudam a se conectar mais com as pessoas, né? Em que sentido, né? Ah, claro que tem um bando de fanfarrão ali que tu não vai conseguir muita conexão. Mas tu consegue no sentido, por exemplo, de ter um parente distante e tu enviar uma mensagem pra pessoa, trocar uma ideia, fazer uma call ali, que antes tu precisaria no telefone, precisaria botar saldo, precisaria não poderia ver a pessoa, agora tu pode, e praticamente de maneira gratuita, né, claro, tem que pagar o Wi-Fi ou tem que pagar, enfim. Mas tu consegue ali por meio daquilo que tu já tem, sem um custo adicional, fazer esse tipo de conexão com a outra pessoa. Ou mesmo conhecer amigos virtuais, e aí dá para entrar na discussão também de o quão saudável é isso, né, porque ao mesmo tempo que tu tem uma relação com alguém que tu nunca vai ou provavelmente não vai conhecer presencialmente, daí fica só essa questão da virtualidade, mas também é algo interessante, de alguma forma, né, em certa medida, em certo grau, certa situação, pode ser interessante. Então tem essa parte da conexão com as outras pessoas, tem a parte também das eu tô olhando aqui a colinha que eu fiz para o vídeo, acho que dá para ver pelos olhos, acesso rápido à informação, né, então eu quero uma informação, eu quero uma coisa vamos dizer, por exemplo, né, se tu tá estudando, perdão, se tu tá me acompanhando aqui nesse vídeo, eu não sei se tu é estudante ou não, ou se tu estuda por conta alguma coisa, antes, e principalmente antes das IAs, né, do ChatGPT, Gemini, IAs nesse sentido, tu tem uma dúvida sobre o conteúdo, eu não tô falando para pedir para o ChatGPT tu fazer um resumo, eu tô falando tu tá lendo o livro, tá fazendo conforme deveria ser realmente teu estudo, ter certeza que tu é uma pessoa que faz dessa forma, né, tu não pede só para o ChatGPT, e aí tu tá, querendo descobrir algum ponto, ficou com uma dúvida muito específica, e é difícil encontrar um tutorial no YouTube, uma coisa sobre isso, ou mesmo teria esse tutorial no YouTube, né, que já é algo dentro das redes sociais. E enfim, tu consegue esse acesso mais rápido à informação, sabe. E eu percebi agora que eu pulei um pouquinho do assunto de redes sociais para a internet no geral, peço perdão por isso, né, porque eu comentei das IAs aqui. Mas enfim, tu consegue no YouTube, tu consegue em algum outro lugar, consegue num grupo no WhatsApp, né, mais dentro das redes sociais mesmo, também essa informação, esse acesso rápido que tu não teria. E é óbvio que para algumas coisas é necessário ainda a gente acessar, YouTube, acessar sei lá, se tu quer uma coisa mais detalhada, uma coisa ali mais específica, mais, especializada, aí tu precisa recorrer a às redes, né, principalmente, bom, não vou deixar nenhuma em destaque, mas enfim, precisa recorrer também. Então tu tem acesso rápido a informações. Outra coisa que ajuda, que as redes nos ajudam, né, é no próprio entretenimento. É claro que tem que tomar cuidado ali, eu vou entrar nas desvantagens lá com o entretenimento, mas com determinados tipos, com como é que tu consome, enfim. Mas, elas trazem também esse tipo de elas trazem também essa possibilidade, né. Por exemplo, o canal do MrBeast é um dos canais, se não o canal mais grande do YouTube. Então é um canal de entretenimento, eu mesmo vejo algum vídeo ou outro, não fico acompanhando todo o lançamento, mas vejo algum vídeo ou outro e, acho muito interessante, né, um entretenimento que também não teria tanto acesso, né, e as redes sociais fizeram muito isso de democratizar o entretenimento. Antes era basicamente o que era aceitado nas mídias tradicionais, hoje em dia tu pode variar da forma como tu quiser, se tiver alcance, se tiver sucesso com o público, aí tu consegue se manter também. Então, esse acesso ao entretenimento também, apesar de ter os seus lados negativos, tem também seus lados positivos, certo? E a gente tem também a questão das novidades, né?
o algoritmo eles nos leva a conhecer coisas que dificilmente a gente conheceria se não fosse por ele. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma música lá no YouTube Music, e eu deixei uma playlist que ele foi recomendando, enfim, e eu conheci uma música que eu gostei muito, que é da banda Dr. Feelgood, não lembro agora exatamente o nome da música, mas seria uma música que talvez nunca na vida eu teria escutado, se não fosse o algoritmo ter pegado ali os padrões que geralmente eu gosto de ouvir, e me recomendar músicas parecidas. Então, tem também essa questão do conhecimento, né, do acesso às novidades. Mas, como nem tudo são rosas, nem tudo são flores, nem tudo é uma maravilha, a gente tem, agora eu vou entrar assim, no lado negativo das redes sociais, tá bom? Vou dar uma outra olhada aqui na minha colinha. E, basicamente, o lado negativo das redes sociais. Então, a gente tem, por exemplo, né, uma coisa que dá pra gente chamar assim de corrupção da dopamina. Principalmente em plataformas como o Reels, o TikTok, o Shorts aqui dentro do YouTube, em que a gente tem acesso àquele conteúdo que é um conteúdo muito rápido, um conteúdo que ele tem, às vezes não tem exatamente início, meio e fim, né, uma coisa meio bagunçada, mas muitas vezes vai ter uma certa organização de início, meio e fim de uma forma muito rápida, em que eu vou ter então, portanto, uma recompensa muito alta para um baixo custo de aquisição daquela recompensa. E isso vai fazendo com que eu me acostume a recompensas fáceis. Isso vai fazendo com que eu me acostume a não emitir muito esforço para adquirir algum tipo de prazer. E quando, enfim, isso vai se tornando problema, né, porque boa parte da vida eu tenho que me esforçar para obter alguma coisa. Por exemplo, a gente trabalha, quem trabalha CLT, por exemplo, trabalha 8 horas por dia para e portanto ali 44 por semana para obter um salário no final do mês. Então, é bastante esforço para chegar na recompensa no final. Claro que a gente pode entrar na discussão aqui de o trabalho como um valor em si, né, e gostar do trabalho e não só trabalhar pelo salário, mas o salário é obviamente uma das coisas que mantém o trabalho girando, senão, como é que a pessoa vai se sustentar, né, não tem um salário. Então, e muitas vezes essas plataformas nos fazem daí ter um acostumamento, né, a gente se acostuma a ter essas recompensas mais rápidas, portanto, ela dá uma certa corrompida no nosso sistema de recompensa, né, dá uma certa corrompida ali na dopamina que a gente se acostuma dessa forma. É um dos problemas das redes. Outro problema das redes é o que a gente chama de FOMO. Agora eu não lembro exatamente o porquê da sigla, mas sabe aquela sensação, às vezes tu tá parado, tranquilo, de boa, e bate a sensação de que tu tá deixando algo passar, tá perdendo algo, tá deixando de se engajar com alguma coisa que tu deveria estar engajado, enfim, uma coisa mais ou menos nesse sentido. Isso é a famosa FOMO, que é uma certa, uma espécie de ressaca das redes sociais, porque a gente consome tanta informação lá, tem tanta novidade, tanto influenciador que a gente acompanha, que quando a gente tá fora delas, a gente começa a ter a sensação de que tá perdendo alguma coisa importante. E isso vai nos deixando mais ansiosos, isso vai nos deixando menos capazes de viver a vida como uma experiência. Viver aqui no momento presente, no aqui e agora, ter prazer ali na então é uma consequência bastante aversiva mesmo das redes sociais, certo? Então a gente tem essa corrupção da dopamina, a gente tem a FOMO, a gente tem também a comparação, a gente vai muitas vezes se comparando nas redes sociais. E aqui, presta bem atenção, porque é um ponto bem importante, que muitas vezes se a gente não toma cuidado, a gente passa a desgostar da nossa vida, a gente passa a se achar inferior em tudo. Muito porque a gente vai acompanhando, né, o recorte dos melhores momentos da pessoa ali dentro da rede social. Então aquilo que a pessoa tá colocando no Instagram, ela tá sempre sorrindo, tá sempre feliz, não é como é a vida dela de verdade. Ela coloca, será lá as discussões que ela tem, os dias ruins, a tristeza, ou às vezes até coloca, né, mas até quando coloca dentro de uma certa edição, assim, pra querer gerar engajamento, mostrar que ela também é uma pessoa como qualquer outra. Mas, enfim, geralmente o que mais tem é alegria,
coisas, bonitas, fotos num bom ângulo, a casa bem arrumada. Eu mesmo aqui não tô num ambiente arrumado, tá, então, até onde pega a câmera, só pra vocês verem, né, essa questão do recorte, tá bem arrumado, mas de lá em diante tá cheio de coisa jogada, que eu preciso arrumar depois de terminar aqui. Então, é uma coisa que, enfim, as redes sociais elas comportam geralmente este recorte, né. E aí é quando a gente vai vendo aquilo, e a gente vai vendo aquilo na vida pessoal das pessoas, né, porque pode falar: "Não, mas eu vou lá na empresa e é tudo muito bem apresentado lá, o pessoal bem vestido e tal", mas ali a pessoa tá mostrando a vida pessoal dela. Ela tá mostrando a vida pessoal dela como se fosse as mil maravilhas e a gente tem que tomar muito cuidado realmente para não passar a desgostar, se não até odiar a nossa própria vida, por conta de ter acesso a sempre aquela comparação. Por último também, uma das coisas que as redes sociais elas podem proporcionar de malefícios, né, para ser bem justo, eu trouxe 4 benefícios, 4 malefícios. E vai muito por uma questão de saber dosar, né, muito por uma questão de é claro que é difícil saber a métrica exata, mas ir tentando fazer esse ajuste. Um outro malefício que as redes sociais trazem o da que elas vão muitas vezes fazendo com que a gente vá se tornando mais radical, mais extremista dentro daquilo que a gente defende ou dentro daquilo que a gente vê como certo. Então, por exemplo, a própria questão política, né, que está muito em alta, então muito mais comum, talvez, encontrar alguém hoje com uma visão mais à extrema esquerda ou mais à extrema direita do que seria antes, né, ou uma pessoa ferrenhamente ali, dificilmente aberta a algum tipo de debate dentro dessas visões. Então, isso acontece muito, né, também por conta de tu tá ali, aí digamos tu segue algum político de esquerda. Aí tu vê o conteúdo dele, daqui a pouco aparece de outro político, de outro, de outro, de outro, tu vai formando uma bolha dentro daquilo. Ou então, tu segue um conteúdo de, não sei, de uma empresa de investimento, aqui não vai dar tanto engajamento aqui no vídeo falar de uma coisa que não seja política, né. Não vai dar tanto interesse, mas, só para dar um exemplo variado, tu tá seguindo uma empresa de investimento, tu começa a ver que o investimento ele é feito daquela forma, da forma X, e aí de repente tu fica meio fechado a empresas que trazem investimento da forma Y, né, numa forma distinta daquela. Esse também é um dos malefícios que a rede social traz, né, nos trazer uma coisa muito fechada dentro de uma bolha. E aí, às vezes, até é interessante fazer um esforço para remediar isso, de pesquisar um pouquinho, o que que alguém, uma posição diferente sobre aquilo está falando, ou acompanhar debate, né, que é uma coisa que também traz isso. Por exemplo, tem um debate do Kim Kataguiri contra o Jones Manuel no Inteligência Limitada, então, um cara de direita, um cara de esquerda debatendo. Tem debates do enfim, pode encontrar vários tipos de debates por aí, que é um tipo de alternativa, talvez, para não se trancar tanto dentro de uma bolha. E é claro, né, não é só as redes sociais que trazem isso. Vídeo, por exemplo, que a gente teve uma revolução, várias revoluções comunistas no século passado, e também a gente teve os fenômenos do fascismo, do nazismo, e tudo isso numa época que não tinha redes sociais. Então, claro que não é só a rede social que traz esse tipo de coisa, mas a rede social facilita a pulverização desse fenômeno, certo? Então a gente tem aqui 4 vantagens, 4 desvantagens da rede social. Eu espero que tenha te ajudado a pesar um pouquinho mais o impacto que a rede causa na tua vida e talvez até tomar uma decisão de parar, aumentar, mudar, enfim, ou continuar da maneira como tu tá se relacionando com as redes. Comenta aqui até qual foi a decisão assim que tu tomou, isso te impactou de alguma forma, enfim, e deixa o like aqui no vídeo, tá? Muito obrigado pela audiência e até mais.